Bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero, em Jesus, abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Te agradeço a presença santa do Senhor nessa live. Obrigada, Deus, pelas pessoas que estão chegando, que vão assistir mais tarde, que a tua graça os alcance com misericórdia e abra o entendimento deles para receber a porção desse dia, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Se houver palavras, gestos equivocados da minha parte, que o Senhor complete no coração deles a porção desse dia, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença. Bom dia, Di, Chácara São Pedro, Beth, Betânia. Fazia tempo que eu não te via, querida. Elisama, bom dia, Ceissa, seja bem-vinda. Helena Teixeira, obrigada pela presença. Boiadeiro, obrigada pela presença, José Silva, Márcia, sejam todos bem-vindos. Oséias 10, capítulo 10, versículo 12. Semeai justiça para vós, colhei conforme a misericórdia, o amor e o amor misericordioso. Lavrai o campo virgem, porque agora é a hora de buscar a Deus, o Senhor, até que Ele venha e faça chover sobre vós a chuva de justiça e salvação. Aqui, essa palavra foi derramada sobre a vida de Oséias, um profeta que foi enviado por Deus para um povo que estava vivendo uma fé superficial. Obrigada, Elisama. Estava vivendo uma fé superficial. Eles adoravam a Deus, eles buscavam a Deus apenas da boca para fora. Dentro do coração deles, eles não estavam vivendo o que eles falavam que conheciam e falavam que entendiam sobre Deus. Eles tinham o coração endurecido. Eles estavam com o coração endurecido. E é para esse povo que Deus diz essas palavras, dizendo, olha, é tempo de vocês ararem ararem o campo virgem. Na verdade, não é um campo virgem aqui. Em outras versões fala campo de pouso. Não é campo de pouso, não. Campo de pouso. Se você for ver a definição de campo de pouso, você vai ver que é uma terra que é separada para recuperação. Ela foi muito usada, produziu bastante um tempo, e aí precisa separar esse tanto de terra para que ela se recupere. E aqui o profeta está usando a linguagem agrícola porque era a realidade daquele povo naquela época. Aquele povo trabalhava com agricultura. Então, usava essa linguagem agrícola para explicar, olha, o campo de pouso que foi ferido, que foi machucado, já deu tempo dele se recuperar. Está na hora de vocês voltarem a plantar, a arar esse campo de pouso. Na nossa legislação florestal, é obrigatório quem trabalha na região agrícola. É claro que eu vou explicar muito superficialmente, porque eu dei uma olhada rapidamente, eu não entendo de agricultura, viu, gente? Mas pelo que eu estava estudando, o campo de pouso, no Código Florestal Brasileiro antigo, quem tinha uma região agrícola que plantava bastante, tinha que separar por 10 anos, pelo menos 25% da área para se recuperar. Atualmente, basta 5 anos. Então, por 5 anos, é obrigatório, por lei, separar 25% da terra para que ela se recupere, para que ela volte a produzir novamente. É necessário que espere que ela se recupere. E o profeta Oséias usa esse termo campo de pouso, fala campo virgem, mas é campo de pouso. Que o povo, ele teve um tempo que buscava a Deus de forma íntima, de forma pessoal. Deus tinha liberdade de vir, de derramar bênçãos, porque era resultado de uma busca que eles tiveram. E aí vem Oséias e fala, olha,
Só que o coração de vocês está endurecido, mas já está pronto para ser plantado, para ser mexido novamente. E Deus vai mexer em vocês. Deus quer derramar sobre vocês justiça. E justiça não é que vocês estão perfeitos, que vocês estão... não, mas vocês estão dispostos a serem usados, a serem arados novamente. E Deus estava dizendo, através do profeta Oséias, que ia mexer no coração daquelas pessoas, que ia arar de novo o coração daquelas pessoas. Já tinha passado tempo suficiente dos traumas, das tristezas, das angústias, já estava na hora de ser mexido novamente. E a dureza do coração que aquele povo estava era porque foram deixado tempo demais só na superficialidade, sem mexer, sem revirar a terra do coração. Então, muitas vezes o nosso coração ele está endurecido. Foi endurecido por traumas, foi endurecido por emoções feridas, por tristezas. E às vezes você não mexe mais, você vai na igreja, você faz tudo ali, mas tudo superficialmente. O seu coração está endurecido, tem áreas na sua vida que está endurecido. E Deus manda dizer para você, hoje Ele manda dizer para você, semeai para vós justiça, colhei conforme a misericórdia e o amor, lavrai o campo virgem, porque agora é hora de buscar a Deus, o Senhor, até que Ele venha e faça chover sobre vós a chuva da justiça e da salvação. Nós temos que entender que as áreas que o nosso coração ficou endurecido, existe um tempo para que você fique endurecido nesse lugar. E Deus manda dizer, é hora de você deixar de endurecer o coração e começar a plantar. Fala que esse arar do coração é buscar a presença de Deus. Mas chegar diante dele como um campo de pouso, pronto para ser plantado, pronto para ser mexido. E hoje eu desafio você a plantar obediência. Qual é a parte da sua vida que se tornou um campo de pouso, que faz tempo que não é mexido? É hora de você entregar para Deus. Muitas vezes as nossas reações estão mecânicas, porque nós estamos buscando a Deus, nós estamos indo para a presença dEle, fazendo todos os ritos religiosos, mas de uma forma superficial. Deus quer que você busque a presença dEle e deixe que Ele mexa no seu campo de pouso. Tem lugares na sua vida que está endurecido, que foi endurecido por causa das circunstâncias da vida, da sua história, das coisas que você viveu. E quando você estava machucado, que precisava ser recuperado nessa parte, você clamou, você orou, você se desesperou e às vezes nada aconteceu. Porque tinha um tempo de recuperação. Agora é hora de você se colocar diante dele e falar, Senhor, essa área está endurecida na minha vida. Ou então talvez você não saiba qual foi a porcentagem do campo do seu coração, o tanto que ele está endurecido. Talvez você nem perceba o tanto que esse lado do seu coração está endurecido. Mas é fácil para Deus revelar para nós qual é a parte que nós deixamos como um campo de pouso dentro de nós, sem mexer por muito tempo, está lá, adormecido. E nós estamos aqui, achando que estamos obedecendo a Deus, agradando a Deus, mas temos buscado de uma forma superficial. Toda vez que nós somos confrontados com a nossa dor, com aquilo que nos dói, nós ficamos enfurecidos e protegemos essa parte. E muitas vezes é fácil de identificar qual é a parte do nosso coração que está endurecida. É a parte que quando nós olhamos na vida do outro, é a parte que a gente mais fica bravo, que a gente mais fica irritado. Que a gente olha e fica falando, mas fulano precisa ver isso na vida dele. Fulano precisa mudar. Por que ele está fazendo isso? Por que incomoda tanto em você algo que está na vida do outro?
Por que que dói tanto quando você olha uma situação? É o seu campo de pouso que precisa ser revirado, que precisa ser arado, que precisa ser quebrado. E nós precisamos chegar diante de Deus e falar: Senhor, por que que dói tanto quando alguém fala nesse assunto comigo? Por que que eu estou tão revoltado com o irmão, com o político tal? Por que que me dói tanto quando fala sobre política nesse assunto? Por que que isso me machuca tanto quando fala sobre relacionamentos? Eu já pedi tanto a alguém para minha vida, eu cansei de pedir, Deus. Você nunca me deu, você nunca me entregou, porque existe um lugar no seu coração que precisa ser quebrado. Esse tempo de endurecimento foi para a recuperação do seu solo, do solo do seu coração. E você já está pronto para plantar justiça, para plantar uma busca, uma relação com Deus e falar: Deus, pode quebrar, pode mexer. Muitas vezes nós estamos vivendo na superficialidade e as pessoas olham para a gente, acham que nós estamos cheios da presença de Deus, porque a nossa boca fala de coisas espirituais. Mas por que que quando chega em certos assuntos, aquilo dói, aquilo machuca, aquilo você não quer nem saber? E quando Deus agora confronta o povo, fala assim: essa parte do coração de vocês que está endurecida, que se tornou um campo de pouso, porque quando você foi ferido, quando você foi machucado, não tinha como tirar essa dor de você instantaneamente, imediatamente. Era necessário que você fosse endurecido nessa área, para no tempo certo ele ser arado novamente, porque agora você pode produzir muitos frutos. Então, às vezes a gente fala: não, mas eu busco a Deus, eu oro a Deus, eu trabalho em vários ministérios na minha igreja, eu faço muitas coisas, mas existe um campo dentro do nosso coração que nós estamos endurecidos. Que só diante do nosso perfeito agricultor, que é a presença de Deus, ele vai mexer nessas áreas para que nós sejamos curados. A terra, ela precisa ser separada, esse campo de pouso, é por lei, precisa ser separado 25% da terra para que ela se recupere durante um tempo. E aquilo, ela vai se recuperando, ela se torna um campo virgem novamente, ela se torna um campo duro novamente. E precisa ser, para que nasça alguma coisa nessa parte do campo de pouso que ficou 5, 10 anos sem mexer, é necessário que a terra seja ferida novamente, que ela seja remexida novamente. E aí pode plantar, porque vai nascer muito fruto daquela terra. Ela está pronta, mas é necessário plantar. E esse plantio é uma busca diária da presença de Deus. É isso que o profeta Oséias estava dizendo. Precisa buscar o Senhor Deus na presença dele, porque ele vai mexer no seu campo de pouso. Assuntos que você não mexe neles há muito tempo, mas que estão ali silenciados. Porque ficou um tempo esperando. Por que que Deus, quando aconteceu, ele não já resolveu? Porque nós precisávamos de um tempo de recuperação de solo. E aí a gente usa esse tempo de recuperação de solo como desculpa. O nosso coração fica endurecido, fala: não, já resolvi, já esqueci já, e já passou. E o nosso coração está duro. Qual é a área da sua vida que é o campo de pouso que Deus quer mexer hoje, nessa manhã? Porque chega no momento que Deus fala: olha, está na hora já. Já passou o tempo, você tem que superar esse trauma, isso, você precisa ser curado disso. Vamos mexer e vamos produzir nessa área aí que você foi machucado. É nessa área aí que eu vou tornar você cura para outras pessoas. Porque o campo de pouso é um tempo... É uma parte do nosso coração que um dia foi muito ferida, foi muito machucada. E não tinha como, na época, você produzir alguma coisa nessa área, porque foi muito machucado. Mas passou o tempo, é hora já de plantar, é hora de obedecer, é hora de deixar Deus arar essa parte dura do nosso coração.
Você tem algumas conversas que você evita, tem alguns assuntos que você fala, não, aconteceu comigo, já passou, já superou, mas aquilo traz para você. Tem gente que, eu vou dizer de mim, tá, gente? Eu vou falar sobre mim. O campo de pouso do meu coração, quando eu fui muito ferida, quando eu fui muito machucada, é um lugar que eu não queria muito tocar nesse assunto, eu precisava de me recuperar. E todos nós temos esse tempo para recuperar das nossas dores. Só que a nossa dor, esse lugar difícil, Deus não deixa sem produzir frutos. Não é um campo estéril, é um campo machucado. Mas esse campo ferido, esse campo machucado, ele vai dar frutos. Aqui fala frutos de justiça e salvação. Então existe um fruto para dar nesse seu lugar aí. Por muito tempo eu falava, não, esse assunto já está resolvido. Esse assunto já esqueci, já perdoei, já relevei. Só que eu sinto no meu corpo sensações quando esse assunto vem na minha frente, eu tenho ânsia de vômito, eu tenho dores no corpo. Isso é o meu corpo dizendo, eu fui ferida, eu fui muito machucado, mas meu coração ainda precisa ser revirado pelo Espírito Santo para que essa parte da minha vida comece a produzir frutos. Deus não quer usar você só de uma forma. Deus não quer que você produza frutos só em uma área. A nossa vida toda está nas mãos dele. E nós, todas as áreas da nossa vida que nós temos na nossa essência, tem lugares que você acha que não tem mais jeito, mas Deus quer trazer frutos nessa área. Esses 25% que os agricultores separam para que recuperem, na nossa lei é 5 anos. E eu venho trazer para você esse entendimento, eu não sei se eu estou sendo clara? Eu estou conseguindo passar para vocês? Existe um tempo. Quanto mais tempo passar, mais esse campo de pouso, ele já está forte para ser remexido de novo, para que traga frutos. Então, essa área aí, já se passaram quantos anos que você foi ferido, que você foi machucado? Deus manda dizer para você, é hora de você entregar para mim e deixar eu revirar essa terra, porque ela vai produzir fruto de novo. E o fruto que vai vir vai ser de justiça e de salvação. E aí, quando aparecer novamente esses assuntos na sua cabeça, não vai dar mais vontade de vomitar, você não vai ter dores no corpo, você não vai ficar mais indignado, porque você já foi curado. Então, Deus espera que nós nos recuperemos, para que Ele venha mexer novamente nesses lugares. Só que o tempo mascara, a gente acha que perdoou, a gente acha que se recuperou. Mas aí, toda vez que toca nesse assunto, toda vez que o nosso coração vai se endurecendo, vai se endurecendo, vai se endurecendo. E você falava, nossa, antes nessa área, eu surfava nessa área. Mas por causa do que me aconteceu hoje, eu sou endurecida. Como diria em Goiás, gosto sempre de estar dizendo, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Mas vem o Espírito Santo remexer as terras do campo de pouso do seu coração, pouso, e vem dizer, você pode ainda dar frutos nessa área. Só que agora você não vai dar frutos displicentemente, você vai dar frutos consciente. Você vai dar a sua terra vai ser recuperada, tem esperança. Esse luto vai acabar, essa dor vai passar, essa indignação que você tem diante dos assuntos que te ferem, que te machucam, que você acha que já tinha esquecido, mas o assunto vem a dor novamente. É porque o seu coração endureceu, mas já passou o tempo. Já está na hora de você sair desse lugar. Era isso que Deus estava dizendo para aquele povo pelo profeta Oséias, através do profeta Oséias.
vocês foram feridos, vocês foram machucados, vocês e passou o tempo. Essa terra já criou terra, já criou aí a casca de ferida, né? Como é que fala? O calo. Aí vem Deus no calo, nesse lugar duro do nosso coração. Porque a gente fica aqui na superficialidade. E Deus quer que nós entremos na presença dele e mergulhemos com profundidade. Porque com o coração duro, com o terreno do nosso coração endurecido, nós não temos acesso aos lugares mais plenos que Deus quer levar à nossa vida. Porque Deus quer que você tenha o seu coração flexível, obediente, porque Ele tem justiça. Falaram de você, acusaram você injustamente. E você falou, deixei pra lá, passou. Não passou. Passou o tempo de você se recuperar aí essa estrutura, mas Deus vai mexer agora, porque Ele quer derramar justiça. O tempo passou, o mundo deu voltas, e sem você dar uma palavra, o Senhor vai justificar você diante de quem acusou você injustamente, diante das pessoas que não entenderam você. Você vai dar tanto fruto, você vai ter tanta plenitude em Deus, vai ser tão curado das ofensas que te fizeram, que o seu coração vai ser um coração fértil, que vai produzir justiça e vai produzir salvação. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida. E que você hoje, nessa manhã, se essa palavra de Oséias falou no seu coração, se esse recado de Oséias para o povo você sentiu que é para você, deixa Deus revirar o terreno do seu campo de pouso. Está na hora de você dar fruto. E você vai dar muito fruto de justiça e de salvação. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, aqui está o nosso coração. Eu coloco a vida de cada irmão meu que está aqui nessa live, irmã. Em nome de Jesus, tire toda a superficialidade que às vezes a religiosidade traz e vira rotina no nosso coração. Nos ajude a mergulhar fundo na tua graça, que é melhor que a nossa vida. O Senhor tem graça suficiente para fazer com que nós produzamos fruto novamente, só que agora não frutos tentando nos defender ou nos justificar, porque os próprios frutos falarão da sua justiça e de salvação na nossa vida. E pessoas que também sofrem dos mesmos traumas, das mesmas feridas que nós sofremos, serão atingidas pelo testemunho, porque seremos testemunho do que o Senhor vai fazer no nosso coração. Aqui está a porcentagem dos nossos traumas, das nossas dores nas tuas mãos, para que o Senhor torne o nosso coração flexível e fértil, porque nós não queremos nenhuma área da nossa vida endurecida, sem a tua graça ser plenamente derramada na nossa vida. Que a tua justiça, que a tua salvação seja derramada no campo de pouso do nosso coração e nos torne novamente pessoas livres de toda amargura, livres, Senhor, de rancores e prontos para derramar frutos de justiça e salvação nesse mundo que está tão ferido, que não sabe para onde olhar, que possam olhar para nós e serem alimentados com os frutos que sairão das nossas dores, dos nossos lugares endurecidos, porque o Senhor, Espírito Santo, nessa manhã tem liberdade de arar o campo de pouso do nosso coração. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.